vencer. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5:03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Hora do Trabalhador desta quarta-feira. Quarta-feira, gente. Vamos que vamos. Estamos recebendo aqui o pessoal da Unicamp, do Diretório Acadêmico da Unicamp. Meu amigo Alexandre, ele que é diretor, vamos dizer assim, diretor, ele está dizendo que estava recompondo, né, a direção do Diretório Acadêmico da Unicamp, e o grupo de estudantes da Unicamp teve uma reunião importante e relevante na semana passada, mesmo que ainda não tenha essa diretoria oficializada, mas o grupo de estudantes engajado com o processo político, né, as eleições presidenciais, eleições para governador desse ano, especialmente esse segundo turno tão polarizado, o grupo realizou uma assembleia, né, um ato de debate e manifestação de posições, né? Os estudantes sempre se posicionam a respeito do processo político, e aqui em Limeira, o Diretório Acadêmico da FCA, a Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, teve um posicionamento e tirou uma diretriz a respeito da questão das eleições desse ano, né? Um processo eleitoral que coloca em jogo muitas questões no Brasil, especialmente educação, o ensino superior, a vida do estudante e a intervenção do estudante na sociedade brasileira. A ele eu dou o meu boa tarde e a gente começa um papo aqui sobre diversos assuntos a respeito de política e eleições segundo turno desse ano. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, André. Quero agradecer a presença aqui.
Exato, a gente teve um posicionamento político dentro de uma assembleia, e o nosso posicionamento político foi a favor da democracia. Essa foi uma assembleia que ela não foi tão representativa assim, porque os estudantes, eles aqui de Limeira, eles não estão muito engajados politicamente, mas dentro do movimento estudantil a gente tem representação da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, a gente tem a representação do Diretório Central Acadêmico da Unicamp. Ontem mesmo foi aceito a paralisação de vários institutos da Unicamp em Campinas. Foram mais de 10 institutos, eu acho que foi a maior paralisação nos últimos tempos. E todos eles contra o fascismo e a favor da democracia. A gente vota Haddad e não Bolsonaro, exatamente porque o Bolsonaro, ele discrimina uma parcela da população, ele é contra uma igualdade e contra o coletivo. Ele acha que parcelas da sociedade não devem participar da própria sociedade, não devem intervir em assuntos ou em escolhas que essa parcela faz parte da sociedade. Então, a gente juntou os estudantes com atos também, teve em Campinas, atos no Brasil inteiro a favor da democracia, e esse foi o nosso ponto. O diretório acadêmico, do qual o Alexandre faz parte, Alexandre Barioni, ele representa todos os cursos da Unicamp de Limeira, o campus de Limeira, né? E faz parte também da Unicamp Central, representando aqui o município. A gente tinha conversado que eles não têm ainda uma diretoria oficial, há um grupo, né, gerenciando, administrando as atividades, mas já pôde-se tirar esse posicionamento. Daqui a pouco a gente conversa com ele a respeito desse e outros assuntos. O que foi debatido nessa assembleia ocorrida na semana passada? O que pensa o movimento estudantil? Esse posicionamento anti-Bolsonaro tem suas raízes nas propostas do candidato para a educação e para diversos outros assuntos. Está aqui comigo também Arthur Bueno de Camargo, ele que é presidente da CNTA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação. Vamos bater um papo sobre isso, o posicionamento dos estudantes e política de modo geral, né, Arthur? Um momento onde o brasileiro deve escolher a sua opção para presidência da República e governador do Estado. Então, aí, disposições muito diferentes de propostas de governo, movimento sindical se posicionando, fazendo sua parte do ponto de vista político, né? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Alexandre. É um prazer tê-lo aqui junto conosco. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Exatamente. Primeiro eu quero parabenizar aí, Alexandre, por essa iniciativa. Eu acho que são iniciativas iguais a esta, que nós podemos estar alertando a sociedade brasileira e do risco que nós estamos correndo realmente de a democracia estar sendo ameaçada. Isso é fato concreto. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Por tudo que nós temos assistido, por tudo que nós temos lido nos jornais, por tudo que nós temos ouvido dessa gente que está realmente aí ameaçando a democracia, todos nós, enquanto sociedade organizada, temos que nos posicionar sim. Porque essa questão de dizer assim, não, olha, eu não vou me posicionar, eu vou ficar na minha, é que talvez são pessoas que não tenham passado pela ditadura ou não tenha realmente lido sobre o que aconteceu na ditadura, certo? O quanto isso realmente foi não só, né, as torturas, que claro, isso realmente é questões realmente humanas, né, quer dizer, muitas vidas foram tiradas, né, e quando a gente fala vida foram tiradas, vida realmente, certo, de pessoas tirado
a dignidade das pessoas. A ditadura tirou a dignidade do ser humano. A ditadura não só torturou as pessoas, como também impediu de que as pessoas pudessem pensar e expressar o seu pensamento, né? E eu sempre falo o seguinte, os erros que se cometem, né, é possível ser corrigido quando você tem a possibilidade de corrigir. Numa ditadura, você não tem essa possibilidade. Ainda que a sociedade seja realmente, quer dizer, tirado qualquer direito da sociedade, mas tira o direito mais sagrado, que é o direito de expressão, o direito de você estar podendo realmente discutir as questões em tela. Eu acho que esse é um grande ponto que nós temos que estar batendo, certo? Eu respeito o posicionamento de cada um, como eu tenho dito sempre, eu acho que eu posso não concordar, mas eu tenho o dever de respeitar o posicionamento de cada um. Agora, também me vejo como dever, enquanto representante de uma categoria de trabalhadores que tem 1.600.000 trabalhadores em nosso país, de estar, todas as oportunidades que eu tiver, eu vou estar, sim, dizendo de que tudo aquilo que tem sido colocado me leva a crer de que a democracia está, sim, sendo ameaçada. E, portanto, eu me sinto no dever de dizer de que eu estou muito preocupado com isso. E cada vez mais nós temos que nos organizar e poder estar transmitindo isso para a sociedade, né? E eu vou dizer uma coisa aqui, André, que talvez, certo, eu possa até estar cometendo aqui uma injustiça com determinados órgãos de comunicação. Mas eu acho que é hora de todos os órgãos de comunicação realmente se posicionar. Ah, mas olha, o órgão de comunicação, ele só transmite. Não, nós estamos vivendo um momento realmente que nos obriga a todos os órgãos de comunicação. Por quê? Porque esses órgãos também estão sendo ameaçados de censura. Não é verdade? Então, eu acho que tudo isso é preciso realmente que a sociedade se acorde. Nós estamos aí praticamente há 5 dias das eleições, né? Praticamente. Pois é. Fiz as contas aqui, mas estamos perto. Pois é, estamos aí próximo. Hoje é Tá quarta-feira, é fervendo o domingo. negócio. Quer dizer, estamos aí nos aproximando de uma eleição, certo? E eu acho que esta preocupação deve ser de toda a sociedade brasileira, né? Eu espero que realmente esse quadro ele possa realmente se mudar, esse quadro que nós estamos vendo hoje, certo? E eu não estou aqui dizendo, eu não sou PT, eu não sou Haddad, certo? Eu sou realmente um cidadão brasileiro e que tenho a responsabilidade de alertar, através desse meio de comunicação, de que a democracia está sendo ameaçada. E quando se ameaça a democracia, ameaça a liberdade das pessoas, e eu que participei um pouco dessa luta em busca da liberdade, eu me sinto no dever de dizer de que nós precisamos realmente refletir muito nessa eleição para que a gente não venha cair nos mesmos erros que nós caímos há tempos atrás. E eu quero só, para finalizar essa questão, eu acho que é importante dizer de que o que me leva também a cada vez mais estar convicto que a democracia está ameaçada, se nós pegarmos este grupo de empresários que saíram em apoio, aliás, uma covardia sem tamanho desse grupo de empresarial, né? Ficaram ali em cima do muro até ver quem realmente ia sair na frente, né, certo? É aquela aposta que você fala assim, ó, vamos ver aí qual é o cavalo que vai estar ganhando aí, a corrida estiver na frente, aí é esse que eu vou nele. Mais ou menos isso, né? Quer dizer, aí saíram aí em apoio o Bolsonaro, né, certo? Muito mais como oportunista. E esse grupo empresarial, né, quando no golpe que teve em 64, também foi financiado por um grupo empresarial. Isso cada vez mais, né, nos causa realmente uma grande preocupação. E aí você vê, de repente, né, certo? Aí o filho do Bolsonaro dizer, né, de que para fechar o Supremo Tribunal Federal basta, como é que é? Um soldado e um cabo? É isso? Um soldado e um cabo, né? Um soldado não querendo desmerecer ou sei lá o quê. Um pois é, assim, né? Quer dizer,
Olha só a mentalidade, nós estamos falando... Tinha um Jeep também. Se- sei lá. Eu também tenho minhas restrições com certas decisões, né, de determinados ministros no Supremo Tribunal Federal. Mas daí a você falar que vai fechar a instituição, né? Nós temos que fortalecer as instituições. Se tem pessoas que não estão correspondendo com aquilo que a instituição realmente deve cumprir o seu papel, as pessoas devem realmente ser, né, certo, cobradas. Mas não realmente você dizer que vai fechar uma instituição. Isso é preocupante. Essa declaração ainda repercute, né? Foi um vídeo gravado durante uma aula, uma apresentação do deputado, né? Filho do Jair Bolsonaro, a respeito da questão do Supremo. E o Supremo ainda está reagindo, né? Não só o Barroso, os ministros Barroso, como o ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, se posicionam contra essa questão. Essa questão botou o país de orelha em pé, porque é uma coisa que coloca, como o Arthur disse, o Brasil, de modo geral, tem muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Nós, do movimento sindical, também temos, né, Arthur? A gente tem tomado uma goleada do STF há um certo tempo aqui, a questão da obrigatoriedade da contribuição sindical, que foi derrubada. Direitos, né? Direitos fundamentais. Trabalhadores. A lei da terceirização e muitos outros temas julgados sempre contra o trabalhador. Mas não é por isso Que vamos querer fechar a instituição. com um cabo, soldado, ou seja lá o que, ou um jipe, Não de vamos, qualquer não forma. vamos jogar a água da bacia com a criança junto, Com né? a criança junto. Não É é? um dos pilares da democracia. Bom, daqui a pouco a gente está falando também com o deputado federal Paulo Teixeira, ele que é ligado à área de direitos humanos, né? A gente queria falar sobre outros assuntos, essa nova legislatura que vai a Brasília, ele já está lá, mas, vamos dizer assim, vai assumir agora em 2019 e vai ter que lidar com questões como, por exemplo, questões que já estão praticamente anunciadas a serem colocadas em votação, Arthur e Alexandre, como, por exemplo, essa questão do armamento, né? Como é que se dá isso? A gente vai questionar isso. Como é que se faria a flexibilização do uso do armamento? Uns dizem que seria apenas por plebiscito que isso pode ser feito, outros que seria o Congresso Nacional. Vamos perguntar para o deputado. E outras coisas também que estão sendo colocadas como a questão da maioridade penal. A gente teve uma tentativa de votação desse item até recentemente e quase passou. Como é que ele vê isso, né? A questão da votação desta questão. E outra questão que eu queria colocar com ele é uma questão falada muito repetitivamente pelo Jair Bolsonaro sobre a questão do excludente de ilicitude, né? Um mecanismo que permitiria ao policial fazer um disparo de arma de fogo, fazer uma intervenção mais violenta e depois o julgamento a respeito disso ficaria para um segundo plano aí. Vamos saber um pouco mais sobre essas questões. Mas vamos falar com o Alexandre primeiro. Alexandre, a questão, você já falou o posicionamento, né, do diretório acadêmico da FCA, da Unicamp de Limeira, a respeito das eleições, que candidatura que não agrada, que não é aprovada pelos estudantes. O que mais que foi debatido durante esse encontro? De que forma vocês encaram os temas colocados que mais são sensíveis? Vocês são sensíveis a eles que foram colocados nessa campanha. Como é que foi esse debate do dia 18? Então, André, o movimento estudantil, ele sempre lutou pelos estudantes, lutou em 2016 com as cotas na universidade pública, lutou
para ter uma vivência melhor dos estudantes, com o bandejão, com as bolsas, o aumento das bolsas, o aumento das pesquisas públicas. Sempre foi uma pauta muito estudada, muito defendida pelos estudantes no movimento estudantil. E isso pode ser algo que pode vir a cair, né, com o Bolsonaro se elegendo, exatamente porque a equipe dele soltou até de cobrar mensalidades em universidades públicas. E isso pode ser o começo de uma privatização da universidade pública. A gente já teve o ProUni, FIES, que são programas que pode trazer o pobre para dentro de cursos superiores. Sim. Tivemos as cotas que pôde trazer o pobre, o negro, as minorias que estão marginalizadas dentro da nossa sociedade para dentro da universidade pública e de qualidade. E então a gente debateu exatamente isso, conquistas que foram trazidas, dadas, né, que são direitos, na verdade, não foram dadas, mas são direitos e a gente tem que exigir, na verdade. A gente não pode só querer o direito ser uma moeda de troca, mas eles são coisas que deve ter já, né? Os direitos não são moedas de troca. A gente acredita nisso. Essa questão do pagamento é uma questão até antiga, né, Arthur? Porque é o seguinte, hoje na universidade pública brasileira, ela é frequentada pela elite, isso é uma realidade. Mas a forma de corrigir isso, em geral, setores conservadores apontam para a cobrança. Quando, na verdade, como bem disse o Alexandre, o foco deveria ser a universalização desse ensino, a abrangência de toda a população, o ensino superior de qualidade e público, né? Pois é, né? Eu acho que também, primeiro eu quero parabenizar aí esse movimento pela essa integração. Eu acho que nós sempre defendemos a integração da sociedade, né? E a busca de cada vez mais direitos, né, certo? E que todos tenham o direito e oportunidades iguais. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E aí quando você fala em ter direitos iguais e em oportunidade, o que você tem que melhorar é o ensino fundamental público, né, certo? Você tem que melhorar lá para que todos tenham essa condição de estar competindo de igual para igual, não é verdade? E agora, aí você vai realmente cobrar aqui em cima achando que isso vai resolver, quer dizer, da mesma forma, se você for cobrar, você vai ter também problema, porque só tem elite, né? Não é, claro, não é só, mas a maioria realmente. Por quê? Porque são aquelas pessoas realmente que os seus pais tiveram condições de preparar melhor e aí ele foi prestar um vestibular, né, numa universidade pública e acabou realmente sobressaindo melhor. Esse é um fato concreto, não é verdade? Não é mais inteligente, menos inteligente, não é nada disso, né? Sim. Então eu acho que o que tem que corrigir é a base, né? É a base que tem que ser corrigido, né? E não querer realmente cobrar lá em cima. Agora, eu estou ouvindo uns absurdos, quer dizer, ensino à distância para pessoas, né? Quer dizer, eu não consigo muito entender isso, André, né? Certo? Mas outra proposta deste pois candidato. São algumas propostas que eu não sei se eu realmente estou desatualizado nessa questão, né? Certo? Mas pior que não. Né? Pior que você não e ele está. Pois é, eu não consigo. Não, olha, nós vamos fazer ensino aqui à distância e tal. E parece que está falando aí para o pessoal realmente de crianças aí que estão ainda né, no primário aí, né? Matéria da Folha, Alexandre, acho que mês de setembro, onde o candidato Jair Bolsonaro afirma que o ensino à distância é bom para controlar o marxismo, né? Quer dizer, olha aonde chega a dificuldade de compreender, né, a questão pedagógica. É difícil, né? E assim, o André, Alexandre, eu acho que nós temos que cada vez mais, né, certo? Cobrar realmente as autoridades, investimento sim na educação, porque para mim a educação é a base de tudo, né, certo? Se você tem realmente uma educação de qualidade, né, certo? Você tem uma sociedade mais desenvolvida
E isso vai contribuir para que o país possa desenvolver com sustentabilidade, né, certo? E possa ter justiça social. E eu costumo dizer, eu estava conversando com um grupo de médicos durante a campanha aí, né? Que a educação ajuda na saúde também, né? Se você tem mais educação, você tem melhores condições de até realmente cuidar da sua saúde, seja na alimentação, né, certo? Seja realmente em todos os aspectos, você pode realmente cuidar melhor da sua saúde, né? Ô André, me permita voltar um pouquinho nessa questão política, mas eu não poderia deixar de dizer aqui, olha, eu estava bastante assim indignado com os debates, né, que estava havendo aí entre os dois candidatos a governador do estado de São Paulo, porque era uma acusação em cima da outra e não passava mais bem extremado, né? de acusações, né? E por incrível que pareça, ontem eu assisti um debate, cara. Ontem, aleluia, certo? Consegui assistir um debate. Eu não sei se você assistiu, Sim. Alexandre, também não sei se você assistiu, mas eu assisti Os ontem, caras estavam mais até que enfim calminhos. assisti um debate, né? Um debate de proposta, né? Pelo menos ontem, eu não sei se realmente deram algum calmante, alguma coisa para os dois candidatos, né? Mas eu sei que pelo menos foi um debate de proposta, onde a gente teve a oportunidade realmente de poder estar analisando melhor esses projetos, né, de cada candidato a governador do estado. Agora, é pena de que realmente a nível de presidencial não está tendo debate. Por que não está tendo, André? Você sabe? Alexandre, você sabe por quê? Não, a gente não sabe e o duro é o comportamento de certas emissoras, porque o que é a tradição e o que seria o razoável? Chamar o candidato que quer debater, né, para que ele seja entrevistado. Isso aí é um atentado, vamos dizer assim, contra a democracia que vai ser cobrado no futuro aí do nome dessas emissoras, né? Eu estou me referindo à Rede Globo, que já se posicionou nesse sentido. O cara não quer ir, o outro quer. Entrevista o que quer. Claro. É E dá isso. o direito dele, inclusive, se posicionar, né? Eu acho que é o mínimo realmente que poderia, dentro de uma igualdade, né? Certo? Sim. Né? De condição, eu acho que teria que... Bom, tem dois candidatos. Certo? Estamos convidando os dois. Mesmo porque, pelo que me consta, pelo menos o que eu tenho lido aí, é de que as condições de saúde do Bolsonaro, né, parece que os médicos liberaram, depende dele realmente de querer ou não ir, né, certo? É uma decisão dele. E aí, lógico, né, certo? Parece que está sendo mais conveniente, né, fugir, né, do Não debate. Eu queria realmente ver, né, o Haddad e o Bolsonaro fazendo um debate. Você não queria, André? Alexandre, você também não gostaria? Com certeza. Como eleitor brasileiro, né? Sim. Como eleitor brasileiro, a gente está escolhendo um dos cargos mais elevado, importantes claro. do nosso Brasil, né? Se a gente vai lá fazer uma entrevista de emprego e no dia da entrevista a gente não aparece, a gente vai ser contratado. É verdade. Lembrando que o Lula não foi a um debate, se eu não me engano, ele não foi num debate de primeiro turno, eu não sei se em 2002 ou na reeleição, eu não me lembro, mas ele não foi num dos debates também. Mas isso não quer dizer nada. Repudiamos também. Repudiamos também. Repudiamos também, não é porque o Lula não repudiamos é por falta também. de repúdio. Claro Aqui que não. Olha, Alexandre, aproveitando voltando à questão o pessoal já está se manifestando aqui, esse ano a gente está tendo bastante polêmica envolvendo essa eleição, são duas propostas bastante diversas à presidência da República. Eu queria voltar, Arthur, essa questão que eu mencionei do marxismo, onde o Bolsonaro disse que a educação à distância ela inibiria o marxismo. Eu não sei explicar o que ele quis dizer, mas enfim, a questão que vai ser muito forte na parte da educação, e aí é uma parte que você poderia falar, Alexandre, com propriedade, é com relação à escola sem partido, né? Esse é um projeto que, inclusive em Limeira, já tentaram aprovar,
mas ele é um projeto que deve ser aprovado no âmbito nacional. E, pelo jeito agora, em Bolsonaro, por exemplo, ganhando as eleições, é basicamente uma realidade que vai ser encarada, né? Sim, com certeza. A escola sem partido, né, é uma proposta que ela vai exatamente ao contrário do que ela fala. Ao invés de ser uma escola sem partido, ela é uma escola com partido, e com partido único, né? Sim. Um partido em que a gente não pode contestar a sociedade, a gente não pode dar a nossa cara para a sociedade, a gente não pode ser quem nós somos, a gente não pode contestar porque as mulheres ganham menos que os homens, porque gays, lésbicas, travestis, LGBTs, em geral, são mortos todos os dias e o Brasil são uns que mais matam travestis e transexuais no mundo. Então, é uma escola que não vai contestar isso, vai fazer que a gente viva na nossa sociedade sem contestar isso, achando que isso é normal. E isso, para mim, é uma escola com um partido único e que não faz o menor sentido na educação. Deixa eu mandar um abraço para o nosso povo e vamos ouvir o povo. O povo vem de um lado, vem de outro, vai fazendo aquele redemoinho aqui, tá muito... Vamos debater enquanto a democracia está em vigência. Enquanto a gente tá podendo, né? Vamos lá, um abraço para a Rosimeire, um abraço pro pessoal dos rodoviários, a família rodoviária. Um abraço para Maria Zanelli. Olá, Maria. Olá, um abraço pro Fernando Neves. Fernando Neves não acredita nos políticos de modo geral. Boa tarde, André, e demais participantes da mesa e demais ouvintes. Eu sou um cidadão de 66 anos, já votei em vários políticos. Dessa vez vou tentar mais uma vez. Mas nós, brasileiros, estamos sempre testando. No fim, eles são todos iguais. Nos últimos, eu não voto mais. Um abraço, Fernando Neves, ó o pessoal, Vânia Nogueira e o Benedito Lobo. Bolsonaro 17. Tá valendo, eu acho que é isso que a gente quer. A democracia, manifestação democrática. E podem se manifestar, podem meter aqui o Bolsonaro 17 e vamos lá, vamos debater aqui. Um abraço para Glace Camargo, mandou um joinha pra gente, um abraço para Irma Defendente, nome diferente, olá. Um abraço, Irma. Um abraço para o nosso companheiro Fabiano Burger. Boa tarde, pessoal. Abraços a todos. Um abraço para Alcenir Brandão Cristiano. Um abraço para o Walter Luiz Amaral, para Maria Marleide Moraes, para Marisa Pascoal. Um abraço para Geni Roge. E agora o pessoal do Zap. Pessoal do Zap, olha só. Um abraço pro Lamparina. Opa, tá sempre aceso. Tô sempre aceso, sempre ligado. Vou falar umas coisas aqui do Bolsonaro, o Lamparina. Não vai dar para eu reproduzir aqui. Mas já que falaram pró-Bolsonaro, vou falar o que o Lamparina falou de forma velada. Boa tarde, André, Arthur, Alexandre. Para mim, Bolsonaro é igual a camarão. Só tem B na cabeça. B17. Abraços, Lamparina. Que isso. Mas eu também vou fazer o comentário da Inês Lino Antiqueira. Vou colocar até em debate sobre isso, antes da gente rapidamente falar as vagas do PAT. A Inês, ela, com todo o respeito que vocês merecem e que eu também mereço. Claro, Inês, eu pergunto, e a resposta que o Bolsonaro deu sobre o que o filho dele falou? Vocês não vão falar? Bolsonaro, mais uma vez, assim como ele fez com o Mourão já umas 300 vezes, ele desautorizou, né, o filho que é o... Carlos, eu me confundo entre os filhos do Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que havia dito que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastaria um cabo e um soldado, né? E um jipe. Aí nem um jipe, né?
Eles fecham o Congresso assim mesmo. E ainda disse, que a gente não falou aqui, ainda disse o seguinte, que quem que vai reclamar? O povo vai reclamar? O povo não vai reclamar. Então vão fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso que foi dito. E o Bolsonaro falou, evidentemente, ele desautorizou o seu filho, dizendo primeiro que o moleque, que o garoto estava falando bobagem, e antes disso tinha dito que quem falasse uma coisa dessa merecia um psiquiatra, né? Sobre isso eu concordo com o Bolsonaro. Agora, como é que vocês veem isso, né? O Bolsonaro tem desmentido muito a sua equipe. Obrigado pela sua participação, Inês. E a fala da Inês, ela é obviamente eleitora, e a fala dela é no sentido de tentar colocar as coisas assim no controle do Bolsonaro. O controle do Bolsonaro, isso e alguns absurdos não acontecerão. Mas como, Inês, a gente vai trabalhar com essa confusão que é a equipe do Bolsonaro, né? Já falaram em acabar com o 13º, já falaram agora fechar o STF, já falaram 1 milhão de coisas ali, as férias proporcionais, né? Como é que fica? Vamos dar atenção para a fala da Inês aqui. Como é que fica isso? Fala, desmente. Bom, primeiro eu quero parabenizar aí todos que estão aí participando. Eu acho que esse é o objetivo mesmo que nós temos, de fazer esse debate, né, certo? E respeitamos o posicionamento de cada um. Isso não significa que concordamos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos diante de uma eleição que nós vamos escolher uma pessoa para o maior cargo do nosso país, que é o presidente da República, certo? E aí uma coisa realmente que eu lhe pergunto, nem questão realmente eu votar, o Bolsonaro, que o Miele está perguntando, o Bolsonaro realmente pediu desculpa lá e tal, etc e tal. Mas nós precisamos de segurança do candidato, né? Não é verdade? E quem falou foi um deputado, que inclusive um dos mais votados aqui no estado de São Paulo, que é o filho dele, o Eduardo. O mais votado, né? O mais votado, certo? Então, quer dizer, é preciso dizer de que esta pessoa vai estar lá no parlamento, lá na Câmara Federal, também, né, certo? Nos representando. Sim. Independente de em quem nós votamos, aqueles que vão para representarmos, eles não têm que ter qualquer um falando, né? Claro, não é qualquer um dá um falando. calafrio, gente. Certo. Vocês que são pró-Bolsonaro, desculpa, mas dá um calafrio cara desse falar um negócio desse. Com todo respeito, mas eu acho que isso nos causa realmente uma grande preocupação, sim. Nos causa uma grande preocupação e eu acho que é pertinente essa preocupação, né? Agora, evidentemente que a gente está aí bem próximo das eleições, né, certo? Nós que torcemos para aquele que realmente for eleito, né, possa realmente conduzir, né, a gestão desse país que nós estamos precisando tanto. Estamos aí com mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados, estamos com um caos à saúde, à segurança, certo? A educação, é preciso que haja realmente... Então, quer dizer, está sendo depositada uma esperança em uma pessoa. Esta pessoa, ela precisa realmente não só ter, né, o bom senso e ter firmeza naquilo que vai fazer, como as pessoas que estão ao seu redor também, que o cercam, precisam realmente ter esse grau de responsabilidade, né, André? Sim. E aí, com todo o respeito que eu tenho, essa manifestação, ela realmente nos causou preocupação e deve causar preocupação, independentemente da opção eleitoral de cada um, que esse é um direito de cada um, certo? Mas isso nos traz uma preocupação e eu acho que ela é pertinente. Eu vou pedir para o César Roberto Massaro fazer a ligação para o deputado Paulo Teixeira. Enquanto isso, eu falo as vagas que o PAT de Limeira oferece amanhã. Amanhã, dia 25, quinta-feira, aqui no município. O PAT oferece as vagas de ajudante de cozinha, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, hein? Essa vaga é válida só até amanhã e só até as 9 horas da manhã.
é preciso experiência, ensino médio completo, além de veículo próprio para a locomoção até o trabalho. Dispensável se dispor de transporte público até o local. Ajudante de cozinha, vaga exclusiva para deficientes. Auxiliar administrativo, olha que vaga legal, vaga ampla, né? De uma gama ampla de pessoas que podem ocupar. É preciso experiência, ensino médio completo, além da CNH categoria B, veículo próprio. Aí já tem um complicador aqui. Auxiliar de limpeza, essa é uma vaga temporária. É preciso experiência, ensino fundamental completo. Coordenador de fast food, é preciso experiência e o ensino médio completo. Coordenador de fast food. Gerente de fast food, olha só uma loja abrindo vagas aqui. É preciso experiência, ensino médio completo. Outra vaga temporária, jardineiro. É preciso experiência e o ensino fundamental completo. Desculpem. Outra vaga temporária. E para fechar, essa não é a vaga temporária, operador de mini carregadeira. É preciso experiência e o ensino médio completo, além da CNH categoria A. O Pátio de Limeira fica no prédio Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio de Limeira, e para pleitear uma vaga é preciso levar os seus documentos pessoais e a sua carteira de trabalho. Nosso produtor está tentando falar com o deputado Paulo Teixeira, mas não está conseguindo. Tá tocando, ninguém atende, Cezinha? Tá tocando e o deputado não atende, Arthur Bueno. Vamos conduzir o programa aqui? Vamos lá. André, eu queria fazer um breve comentário sobre essas vagas aí do pátio, se me permite. Pois faça. É interessante, né? Todas elas exigem experiência, né? Certo? E mesmo sendo auxiliar, porque quando você fala auxiliar, deve ter um profissional realmente que você vai auxiliar ele, né? Certo? Sim. Esse é o entendimento, pelo menos que eu tenho, né? Certo? E aí, quer dizer, como que fica o jovem, né, que está aí procurando a integração no seu primeiro emprego, né? Você percebe? Não tem nenhuma vaga para esse jovem sem experiência, porque ele não tem experiência. Como é que ele vai ter experiência? Se ele está querendo integrar no mercado de trabalho, nunca trabalhou. Não né? trabalhou, certo? como é que vai? Esta é uma das questões realmente que eu tenho debatido. Eu acho que tanto o prefeito quanto o governador do estado, como também a União, né, através dos seus ministérios, tinha que ter uma preocupação maior com essa juventude, né? Criar perspectiva para essa juventude, né? Certo? Quer dizer, é preciso que haja realmente perspectiva para essa juventude que está buscando o seu primeiro emprego, né? E se nós estamos com 13 milhões de trabalhadores desempregados, né? Certo? E você não cria nenhum mecanismo para integrar a juventude, quer dizer, não tem perspectiva. Aí depois fica aí realmente essa pesquisa que nós tivemos aí recentemente, que foi feito de jovens de 16 a 31 anos, 70% que na pesquisa deu de que se eles tivessem condições, ir embora do país. E aí nós perdemos, né, esse potencial dessa juventude, né, aqui no nosso país. Quer dizer, para você ter 70%, né, da juventude que se tivesse condições estaria indo embora do país, isso é preocupante, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que nós temos que insistir e persistir para que tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, crie política de integração para essa juventude, né? Porque eu acho que quando você não tem perspectiva para a juventude, né, você não tem perspectiva realmente para um crescimento do país, para um desenvolvimento do país, né, certo? E aí você tem uma série de questões. Hoje, né, nós temos aí, as pessoas estão vivendo mais tempo, né, certo? Quer dizer, a média de idade hoje, ela teve um acréscimo significativo. E aí você precisa do jovem trabalhando para você realmente manter, né, essas pessoas idosas dentro das suas condições, seja previdenciária, de saúde, né? E sim, aí, se você não tem uma integração dos jovens, como é que fica realmente a situação, né, do país, né? É uma preocupação, André, que eu acho que
todos os prefeitos e governadores e o presidente da República e seus ministérios deveriam realmente estar se preocupando com essa questão. Tem duas coisas aí, né, Arthur? O alto número de desempregados, Arthur e Alexandre, o alto número de desempregados permite ao empresário escolher, né? E aí ele escolhe o cara com experiência porque vai ser mais fácil, Claro. Ele não vai precisar formá-lo, né? Nesse sentido, talvez duas coisas precisem ser feitas, na minha modesta opinião. Primeiro, de repente, uma política de incentivo para a contratação desses jovens sem experiência, uma popularização dos programas de aprendizagem, por exemplo, uma popularização e uma pressão do poder público para que isso se popularize, sim, né? E outra coisa é o oferecimento de cursos de capacitação, né? Hoje isso é muito fraco, muito incipiente no Brasil, no estado de São Paulo. Recentemente foram abertas duas oportunidades aqui, se eu não me engano, auxiliar de escritório, eu vou recuperar aqui, mas são poucas as iniciativas via governo de estado aqui em Limeira. Mas são poucas as iniciativas e a gente não vê um foco nisso. O foco deveria ser mais nisso do que na segurança, né? Assunto que a gente ia conversar aí com o deputado Paulo Teixeira, só para explicar a vocês. O deputado Paulo Teixeira não estamos conseguindo falar com ele, fica para uma outra. Mas, em vez de falar em uma arma para cada cidadão, a gente deveria estar falando de incentivo para a contratação de jovens sem experiência. Como é que vocês veem isso na Unicamp, Alexandre? Vocês que estão aí olhando o mercado de trabalho, se planejando e visualizando como é que vocês vão entrar ali, né? Como é que é isso lá? Tenho até uma história de uma amiga minha, que ela ficou sabendo uma semana antes que ela ia se formar e ela entrou em desespero, porque ela só tinha 6 meses de estágio e hoje ela é formada e não tem um emprego exatamente porque o tempo de estágio foi muito pouco, foi só o bastante para ela poder se formar, mas a empresa não contratou ela. Então, é um assunto delicado, são profissionais que eles têm formações muito boas, mas que eles não podem se inserir no mercado exatamente por essa falta de oportunidade. Exatamente, e aí, André, eu acho que é uma coisa importante com relação à integração dessa juventude, né, certo? Eu sempre tenho debatido nas oportunidades que eu tenho tido a questão, por exemplo, de você pagar um valor, né, suficiente para um aposentado, tá? Eu conheço empresas que preferem contratar pessoas que já estão aposentadas. Por quê? Parte-se do princípio seguinte, você já tem um ganho lá. Então, ainda que a empresa pague um salário menor, você tem um complemento lá, certo? E isso é muito ruim, porque se você tem uma aposentadoria, certo? Suficiente para você poder realmente, né, viver, você poderia estar abrindo vaga para outro, né? E hoje não está acontecendo isso. A pessoa se aposenta como se agora eu vou ter um ganho extra. Então não é uma aposentadoria, né? Adquiriu realmente, né, o direito de ganhar um valor extra ali e continua trabalhando. Enquanto isso, você não abre vagas para outras pessoas, inclusive para a juventude, né, que está aí realmente querendo se integrar no mercado. Então, eu acho que esses tipos de... Quando eu falo pagar uma aposentadoria, certo? Eu não estou dizendo aqui desses marajás aí, desses privilegiados aí, né, que ganham realmente valores absurdos, né, diante daquilo que é a realidade do nosso país, né? Mas que seja uma aposentadoria suficiente para você. Você pega hoje, por exemplo, de acordo com a Constituição Federal, né, são feito pelo DIEESE, e hoje estaria em 4.000 e pouco, o salário mínimo deveria estar isso, né? Que na Constituição diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para manter uma família. Uma família significa o casal e mais 2 filhos, que é a média,
né? Então teria que ganhar aí em torno de 4 mil e pouco. O salário mínimo hoje não chega a R$1.000, né? Então percebe que nem o próprio país não cumpre, né? Quer dizer, a Constituição Federal. Isso tem que ser realmente debatido, né? Certo? Ah, mas o país não permite isso que faz. Eu não sei se isso é gasto, né? Certo? Quer dizer, não tem, mas aí você tem 1 bilhão e 700 milhões para dar para os partidos realmente para fazer essas campanhas milionárias na eleição. Para isso tem dinheiro. Mas não tem dinheiro para pagar uma aposentadoria digna para aquele que trabalhou 35 anos contribuindo ali com a Previdência. Que você não está dando nada, né, certo? Você está realmente cumprindo o seu dever, né, de proporcionar aquele direito adquirido pelo contribuinte. Sim. Não é verdade? Ele contribuiu para aquilo. Então, a gente tem que separar um pouco o que é gasto e o que é investimento. Para mim, isso é investimento, né, certo? Saúde não é gasto, é investimento. Educação não é gasto, é investimento, né? E eu acho que uma coisa é a questão realmente... Agora, 1 bilhão e 700 milhões, para mim, é gasto, certo? Para mim, isso é gasto, não é investimento nenhum, né? E aliás, diga-se aqui de passagem, né? A distribuição disso foi uma coisa absurda, né? Caiu na mão dos figurões lá, os donos dos partidos, e aí eles disseram assim, bom, agora eu decido aqui quanto vai para cada um, né? Certo? Quer dizer, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E aí também, agora eu tenho que fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, que eu acho que eles tinham que ter intervido nisso daí e determinar a forma, pelo menos, igualitária de distribuição. Peraí, se o partido pegou 240 milhões, como pegaram os 3 maiores partidos, certo? Vocês vão distribuir de forma igual para todos os candidatos. Não. Quer dizer, distribuiu realmente a maior fatia para aqueles que já estão lá, certo? Que é os figurões, né, certo? E aí, aqueles que realmente estão tentando, né, certo? Buscar aí uma vaga, ou seja na Câmara Federal, ou seja na Assembleia Legislativa, acabou realmente não tendo essa igualdade de direito na campanha. E o povo acabou corrigindo isso, né, Arthur? Porque a renovação na Câmara e no Senado, especialmente, foi enorme. Mas é circunstância de uma onda política que é fenômeno e tal. Mas o povo corrigiu isso e botou muito figurão para fora, né, da Não, Câmara, claro, tem algumas coisas que nós precisamos reconhecer, né, certo? Eu acho que o fato do Romero Jucá não ter sido reeleito, o fato do ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, certo, não ter realmente sido reeleito, né? O fato do presidente do Senado lá, Eunice de Oliveira, não ter sido reeleito. O fato do relator da reforma trabalhista, Rogério Marinho, do PSDB, do Rio Grande do Norte, não ter sido reeleito, realmente... E o relator da reforma no Senado, Ricardo Ferraço, também Ricardo Ferraço também, muito bem lembrado, também não foi reeleito. O fato da família Sarney também não ter sido reeleito, também foi um ganho. Né? Muito embora nós vamos ter um Congresso ainda mais de direita do que o anterior. Bastante conservador, né? Muito conservador, muito conservador. Mandar um abraço para Zélia Cordaço. Boa tarde, André, e a todos da mesa. Boa tarde, Zélia. Boa tarde para Lazinha Martins Carlos Ribas. Walter Luiz Amaral. Não sei se eu já falei o nome do Walter, acho que não. Não falei? E deixa o comentário da... Bom, a gente não vai poder falar todos os comentários, gente, porque são muitos. Mas deixa o comentário do Pedro Conceição Coba, eu vou falar rapidamente, vou tentar sintetizar o que ele falou. Primeiro do Adilson, um abraço para o Adilson do Jardim Ipanema, um abraço a todos, estamos à beira de um caos. Aí eu acredito que ele seja contrário ao Bolsonaro. Os empresários vão mandar de novo, como antes... Não tinha classe média, por isso a classe trabalhadora vai sofrer muito.
E a Maria Helena, ela é pró-Bolsonaro. Vou falar os dois comentários para a gente fechar aqui. A da Maria, dois comentários inteligentes. A Maria Helena, ela fala 17, Bolsonaro, quero mudança. Isso é um grito que, infelizmente ou felizmente, as pessoas que têm críticas ao Bolsonaro precisarão entender dessas pessoas, que elas estão fartas desse sistema político atual, né? E o Pedro Conceição Coba faz uma crítica, isso que causa arrepios para a gente, que especialmente, acredito que o Alexandre, que está na universidade, está estudando, sabe o que foi a ditadura militar pelo estudo, mas parte da população relativiza. O Pedro Conceição Coba, por exemplo, fala que o Haddad nem sonhava em existir durante a ditadura militar e julga a ditadura como criminosos. Muitas pessoas desconhecem a ditadura militar, a ditadura lutava contra os comunistas. E aí eu não vou continuar, tá longo, Pedro, mas o recado tá dado, né? E temos, para a gente fechar o programa, a análise de vocês dois sobre isso, né? As pessoas que votam no Bolsonaro, de repente, nem tanto pela figura dele, mas seja um anseio de acabar com esse sistema político atual, seja por achar que a ditadura, por mais que a gente saiba que torturou, que matou, que foi violenta, né, que inibiu todas as manifestações democráticas, ela conduziu o país de modo pacífico, né? Não havia, na violência, ela sufocava a crítica, e para algumas pessoas a percepção é de paz. O que vocês têm a dizer sobre isso para a gente fechar o programa? Bom, primeiro eu quero dizer aí, ouvintes, o seguinte, certo? Claro que o Haddad viveu a ditadura, porque a ditadura terminou em 85, certo? Com certeza o Haddad em 85 já estava realmente, pelo menos nas faculdades estudantil. Ele é professor, né? Sim. Ele é professor. E agora, é assim, olha, eu acho que, André, todas essas questões que nós colocamos aqui, com todo o respeito que eu tenho àqueles que realmente têm opinião diferente, e é por aí que a gente pode avançar na discussão e na democracia, né? Certo? A grande preocupação não é cometer erros. A grande preocupação é não ter condições de corrigir os erros. Não é verdade? De corrigir os erros. E a ditadura não permite você apontar os erros. Isso que nós estamos fazendo aqui, a ditadura não permite. Você está apontando realmente erro, expressando a sua opinião, certo? Então, esta é a grande preocupação. Então, às vezes as pessoas, mas espera aí, ditadura o que é, certo? Eu me lembro, eu ouvi falar, né? Não, é muito pior do que a gente imagina. André, quero agradecer muito por mais essa oportunidade. Alexandre, foi um grande prazer participar aqui junto com você nessa tarde aqui chuvosa, né? Hoje choveu e bastante, né? Que bom, choveu. Que bom. Chuva boa. Grande abraço, André, um grande abraço, Leandro, um grande abraço... Alexandre, um grande abraço e um grande abraço a todos aqueles que nos assistiram e aqueles que nos ouviram. Um abraço. Obrigado, valeu. Um abraço, Arthur. E Alexandre, obrigado pela sua presença, né? Primeira vez aqui, espero que seja a primeira de muitas. E termina falando sobre isso, o recado dos estudantes do Diretório Acadêmico da Unicamp para a população brasileira. Bem, os estudantes querem dar o recado para a gente ter um voto consciente agora, para a gente ver todas as propostas mesmos, verem os dois candidatos, compare as propostas, e esse é o nosso recado, para ver propostas concretas, esquecer um pouco das notícias falsas, do WhatsApp, Fake news. E procurar dentro dos partidos exatamente isso. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado, André, eu que agradeço. Valeu. A gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre às 5 horas da tarde. Tchau! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso com o aplicativo